Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para todos, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o comentário, né, vamos ao comunicado. O filme Nosso Lar 3, né, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou falar de 3 itens dele. O primeiro item é que nós recebemos convite, né, para a caminhada do bem, porém recusamos sempre esses convites, né? O outro item é que, por causa da nossa... Nós estamos na prisão, né, dos desejos do materialismo, então às vezes recusamos. O outro item é que Jesus envia missionários, né, para nos ajudar no nosso processo evolutivo. E o outro item que André Luiz fala da eutanásia, né? A eutanásia, ela mata o corpo físico, deixa o espírito preso ao corpo e mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada, né? Então quem tiver o livro, estude. Quem não tiver e possa comprar, compre. E quem não puder comprar, entra na internet. Tem vídeos lá falando sobre o livro, né? Então vamos estudar. Então, o comentário, né, de hoje é Maria Madalena, é uma mulher, e aí a adúltera é outra mulher. Então, vamos entender isso, né? Então, vamos entender. Maria Madalena, ela foi uma prostituta, né? Você tem lá no Evangelho de Lucas, tem no Evangelho de João Evangelista, que ele fala da prostituta, né? Como Jesus se aproxima de Maria Madalena? Maria Madalena estava na casa dela, né? Pegando uns baldes de água, e Jesus se aproxima e pede água para ela. E ela se nega, porque naquele tempo lá, tinha grupos, né, que não se comunicavam, né, assim, não se comunicavam, não tinha relação direta com outras pessoas, principalmente os judeus. Eles não tinham essa ligação com outro ligação amorosa, né, com outra nacionalidade, só se fosse entre eles mesmos. Então eles preservam ainda, até na maioria das vezes, até isso. E ela, Maria Madalena, era de Magdala. Então Magdala aceitava esse tipo de relacionamento, né? E ela sabia que Jesus era um judeu, né? E então ela se nega, né? E ela diz que quer chamar o marido dela, que não sei o quê. Aí Jesus ainda brinca com ela, que marido nada. Só que Jesus começa a contar a vida dela, né? Falar da vida dela. E ela fica feliz com aquilo, né? E ela sai adentrando na sua casa, falando para todo mundo, olha, apareceu um homem aqui, falando tudo sobre a minha vida, né? E ela se encanta com aquilo, né? E ela passa a ser a primeira discípula do Mestre Jesus de Nazaré. Então eles começam a ter contatos, né? Aí vai dar até um problema, né? Que tem algumas pessoas falam, porque isso já é uma outra história. É sobre o pergaminho. Tem um pergaminho, né, que foi achado por arqueólogos, que nesse pergaminho consta que Jesus e Maria Madalena tiveram um relacionamento.
né, amoroso, né? Mas aí a gente eu vou tentar explicar isso. O que acontece? Naquele tempo de Jesus, os homens que sabiam ler e escrever, eles escreviam em pergaminho, procuravam um local, né, e enterravam esse pergaminho, né, no local que eles encontrassem, achassem. Depois a gente voltava, desenterrava para ler, ou senão deixava lá. Quem por acaso ali cavasse um buraco ia encontrar aquele pergaminho. E foi assim que os arqueólogos encontraram esse pergaminho, né? Aí que está, nesse pergaminho está escrito que Jesus e Maria Madalena tiveram um relacionamento. Porém, Jesus estava ali trabalhando em cima dela, né, dando toda a atenção para ela, sendo todo carinhoso com ela. Quem escreveu esses pergaminhos? Parece ser do grupo de João Batista. Porque Jesus, quando entra dentro, ali que ele é batizado por João Batista, ele tinha os seus discípulos e João Batista tinha os seus. Só que nem todos os discípulos de João Batista gostavam de Jesus, né? Então, como Jesus era um homem que era solteiro, não tinha esposa, não tinha assim, namorada, não tinha nada, então eles achavam que Jesus, o trabalho de Jesus era diferente de qualquer ser humano, então eles achavam que Jesus tinha um relacionamento com Maria Madalena. E todo mundo já sabia quem era Maria Madalena, que Maria Madalena era uma mulher prostituta, né? E Jesus estava tirando essa mulher prostituta dessa vida mundana, nessa vida dos desejos mundanos do materialismo, e trazendo ela para a santidade, né? E ela foi a primeira vez Jesus, né, na sua ressurreição, né? Então é nesse contexto que aconteceu. Então não teve assim esse relacionamento, houve aí uma falha de comunicação através desse pergaminho que foi colocado isso. Então foi colocado lá depois, com a morte de Batista, né, João Batista. Nem todos os discípulos queriam aceitar Jesus, porque aí, com a morte de João Batista passa o quê? Os discípulos de João Batista passam para ser discípulos de Jesus. Só que nem todos ali quiseram ser discípulos de Jesus porque não gostava dele, porque não conhecia Jesus e tal. Então esse é o comentário. Então Jesus ainda tira os 7 demônios da Maria Madalena, né, ou Maria de Magdala, como queiram. Tira os 7 demônios dela, né, porque esses demônios, que isso seja colocado pelo Papa Gregório, né, o Papa Gregório fala dos 7 demônios, né, que Jesus tira dela. Esses demônios são obsessores, são vibrações negativas. Por quê? Uma mulher prostituta, já uma pessoa normal, né, já tem os seus conflitos, né, com obsessores, com vibrações negativas, com vibrações de baixa moral. Então imagina uma prostituta que está ali tendo um relacionamento com vários homens, trocando seu corpo por dinheiro. Então o sexo, ele acarreta muitas vibrações, como do homem e da mulher que estão realizando esse ato sexual. Então são muitas vibrações. Como ela era uma prostituta, ela tinha vários relacionamentos com vários homens. E aí cada um vibra de um jeito. E ela vai o quê? Absorver essas vibrações. Então essas vibrações são obsessores, são espíritos de baixa moral. Então esses espíritos que ali estavam perturbando mais ela, que é onde que Jesus tira, onde o Papa Gregório fala dos 7 demônios que Jesus tirou de Maria Madalena, né? Então Maria Madalena é uma, né? Foi a prostituta, ou Maria de Magdala. Por que Maria de Magdala? Porque ela era de Magdala, né? Então eles gostavam de chamar assim. É a mesma coisa Jesus de Nazaré, né? Maria de Nazaré, né? Então por aí vai, porque ali tinham vieram muito tempo em Nazaré, então você tinha aquele nome, né? Nesse contexto que eu tenho de informar sobre Maria Madalena. Agora, a mulher adúltera, ela é diferente. Ela era uma mulher adúltera, mas no dia que foi colocado, né, que ela tinha cometido adultério, ela não cometeu adultério, né? O que ocorreu?
um homem assaltou ela, né? Esse homem saiu falando que ela era uma mulher adúltera, né? E naquele tempo eles faziam o julgamento dele. Qual era o julgamento deles? Eles eram contra adultério entre homem e mulher. Então, o homem era adúltero, mas geralmente poderia ser a mulher adúltera. Eles tinham um julgamento deles que era pegar pedra e dar pedrada nessa pessoa até morrer, né? Era a forma que eles tinham de ter esse entendimento, né? E aí, o que acontece? Quando eles trazem essa mulher para apedrejá-la, eles vão perguntar a Jesus. Aí Jesus fala para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? Então começou dos mais velhos, jogando as pedras fora, até os mais novos. E aí foi embora todo mundo, né? E aí ficou Jesus e essa mulher, né? Aí depois já tem um complemento dessa história. Aparece o Pedro, né? O Pedro, porque o Pedro é o seguinte, a gente tem que entender que ele tem duas vertentes. A primeira, quando até o Jesus está vivo, que ele só acreditava em fenômenos, né? Em que tipo de fenômenos? Porque Jesus Jesus que deu mais atenção a Pedro, por isso que é chamado Pedro a Rocha. Por quê? Porque o Pedro, ele acreditava só em fenômenos. Jesus andava com ele nas águas, ficava andando ali nos mares, nos rios, em cima das águas, ele adorava isso. E adorava tudo que era fenômeno que Jesus fazia com ele ali. E ele só achava, né, que as coisas que só quem poderia fazer as coisas erradas era ele e a família dele, os parentes dele, e não poderia ser julgado. Os outros tinham que ser julgados. E aí aparece o Pedro, né, nessa história toda, com Jesus e a mulher adúltera. E aí o Pedro pergunta, né, se ela tinha cometido adultério. Ela fala: olha, eu fui assaltada, né, e conheço a pessoa e sei onde que a pessoa mora. Como era naquele tempo, Pedro era o mais agitado de todos. Tudo do Pedro era querer brigar. Então ele corta aquela orelha do soldado, né, quando está com Jesus. Então, tudo era briga, Pedro. Então Jesus não falou nada. Então, vamos lá na casa dessa pessoa que eu vou pegar ele, vamos pegar ele. Aí foram lá com Jesus. Quando chega na casa, quem é? O cunhado dele. Pedro calou a boca, não fez mais nada. Porque Pedro era assim, ele não aceitava os seus erros, nem da família dele. Então, ninguém poderia fazer acerto de conta. Agora, dos outros, sim. Né? Então, até a primeira fase dele, ele foi assim. Quando a segunda fase, já é na ressurreição de Jesus, que Jesus ainda fala para ele: Pedro, você me ama? Né? Amo, mestre. Né? Até ele aceitar. Quando ele aceita, ele começa a fazer curas que quem passasse pela sombra dele ficava curado. Então ele passa, né, num determinado horário, perto de um rio lá, e nesse horário o sol está forte, e aí ele vai andando perto do rio e a sombra dele vai batendo na água para as pessoas tomarem aquela água para ficarem curados, né? Então ele porque ele já começa a parar com fenômenos e ter a fé dele, né? Como Jesus falou, a fé transporta montanhas, né? Então é isso. Então aí foi quando Pedro chega. Então a mulher adúltera é uma mulher, né? E a Maria Madalena é outra. Então tem essa confusão que as pessoas fazem quando fala da mulher adúltera, quando fala de Maria Madalena. Todo mundo acredita que são, quando se fala da mulher adulta, está falando Maria Madalena, e não está falando, né? São diferentes uma da outra, né? Então essa que é a diferença, né? Agora, a Maria Madalena, o espírito dela, fala só mais um pouquinho sobre ela. Tem grupos, quer ver? Aí já começa pelo Papa Gregório. O Papa Gregório, ele começa a dizer o seguinte, que houve um erro de evangelho, né? Foi trocado de quê? Porque a mulher prostituta, não está nem já a mulher adulta, a prostituta não era Maria Madalena, em si
Salomé, não a Salomé, mãe do João Evangelista, não, uma Salomé que aparece que ela é prostituta e aí foi trocado o nome. Essa é a colocação do Papa Gregório. Porém, Lucas traz no evangelho dele dizendo que é Maria Madalena. João Evangelista traz também falando da prostituta Maria Madalena. Ninguém fala de Salomé, esse é o Papa Gregório que ele diz. Eu acredito na versão dos evangelhos certo. Né? Agora, então tem grupos, dentro assim, da escola religiosa católica, você tem a igreja católica romana e a igreja católica ortodoxa. Na igreja católica ortodoxa, eles não acreditam em Maria Madalena prostituta, eles acreditam num espírito de uma santidade, né? Que ela foi santa e tal. Agora, aí que tem outro problema. Divaldo Franco já traz toda essa informação do espírito da Maria Madalena. Quando ela vai para o mundo espiritual, ela vai depois encarnar e ela encarna como Teresa. Essa Teresa, ela vem com uma irmã de caridade que fez muita caridade. E aí ela mostra que o espírito de Maria Madalena atingiu essa santidade. Então, essa que é a confusão que algumas pessoas fazem do espírito de Maria Madalena, dela não ser prostituta, pela colocação do Papa Gregório, e também de outras escolas religiosas que aceitam Maria Madalena como uma santa. Mas essa santa, ela não vem com Maria Madalena, ela vem com Teresa, né? Que ela vem praticar a santidade. Aí, quando Maria Madalena, ela fica doente, porque ela começa a fazer um trabalho com os leprosos, né? Ela sai da prostituição, ela dá uma parte de dinheiro para algumas pessoas e fica com uma parte se mantendo até para manter aquele movimento de Jesus. Ela fica doente, né? E depois, na morte dela, Jesus aparece para ela e fala assim: Maria Madalena, você adentrou a porta estreita, né? Eu estou te aguardando aqui na saída dessa porta estreita, porque nós temos, Jesus fala da porta estreita, né? Que nós temos que adentrar essa porta estreita e sair da porta larga. Por quê? A porta larga é a porta que é onde não é cobrado nada. Exemplo, a pessoa que tem um vício de comer, ela sai comendo tudo que ela quer comer e daqui a pouco ela vai ter um dia que ela vai passar mal, não tem problema nenhum. Ela vai comer, vai para restaurante, ela vai ou se viciar em droga, ou se viciar em sexo, né? Então, está na porta larga. Na porta estreita, você não já tem isso. Por isso que é chamada porta estreita. Maria Madalena, ela sai da prostituição e procura a santidade através da porta estreita. Através de quem? De Jesus orientando ela, né? Então, é nesse contexto que Maria Madalena ela aparece, né, como uma santidade. Agora, vai ter depois também, lá no século XVIII, XVII, XIX, né, grupos de prostitutas, né, saudando Maria Madalena porque ela foi uma prostituta. Aí fala que ela ajuda as prostitutas, já é outra história, né? Então, sobre a Maria Madalena e a mulher adúltera, essa informação. No próximo sábado, né, eu vou falar do ser humano mediano, né? Vamos entender o seguinte: o ser humano mediano. Nós estamos o planeta, as leis de Deus no universo, nos planetas, ela bota por ciclo. E cada ciclo tem duração de 7.000 anos, né? E é para quê? Para o planeta evoluir e por os espíritos que estão ali encarnados nesses planetas evoluírem também. Então, ele funciona assim, em 5 ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo primitivo, que os homens da caverna nós já fomos, passamos 7.000 anos. Estamos agora no ciclo de prova e expiação, porque a vibração, o que é? É o materialismo. Estamos já no final dela, por isso que tem a transição planetária, né? Transição planetária passando de um ciclo indo para o outro. O próximo ciclo é o ciclo de regeneração. No ciclo de regeneração, é um ciclo que
Os espíritos encarnados, eles têm que estar mais evoluídos moralmente do que o ciclo de prova e expiação. Então você não tem prostituição, você não tem assassinos, você não tem estupro, você não tem vícios, né? Então isso você não tem não tem doenças graves como câncer e outras doenças, né? Por quê? Porque os espíritos que estão ali encarnados, eles estão não precisam de fazer esses resgates, né? Então é o ciclo de regeneração, 7.000 anos. Depois do ciclo de regeneração, que é o quarto ciclo, é o ciclo de feliz ou ditoso. Nesse ciclo feliz ou ditoso, o que vai acontecer? O ser humano vive ali de felicidade e amor, só felicidade e amor. Aí passa 7.000 anos, depois de 7.000 anos, passa para o ciclo de celeste ou divino. Nesse ciclo celeste ou divino, a vibração é maior do que de viver de felicidade e amor do que o ciclo feliz ou ditoso, né? Então aí quando termina esses 5 ciclos, que é a duração de 7.000 anos cada um, Deus escolhe quem vai ser anjo, que aí entra para o reino angelical. Não, o reino angelical é o reino dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Para aí, até serafins, né? Então, é Deus que escolhe os anjos. Jesus é um anjo, né? Jesus é um anjo. Então, é nesse contexto que nós vamos ver esse ser mediano. Então, esse ser mediano, o ser humano mediano, ele está aqui já no planeta de prova e expiação. Por quê? Porque ele já está indo no processo, principalmente nesse processo de transição planetária, indo já para uma outra elevação de ciclo, né? E então, dentro desse ser mediano, Chico Xavier, ele coloca o quê? Você tem a inteligência mediana para cima e a inteligência mediana para baixo. A inteligência mediana para cima é aquele que estuda, né? Aquele que faz caridade, aquele que empresta, né? Aquele que estuda, né, o Evangelho, né? Começa a cortar hábitos errados seus, né? Começa a fazer outras coisas que os outros não fazem. O ser de inteligência mediana para baixo são aqueles que querem ficar em bar, bebendo, né, comendo carne, só pensando em sexo, se viciando, né, tomando bebida alcoólica. Então, são esses de mediano para baixo. O de cima, e quanto mais você muda o seu grau evolutivo, você vai subindo, né? Então, moralmente, tudo é questão moral. O que nós estamos vivendo aqui no planeta é uma questão moral. Por isso que Jesus, ele é o modelo moral da humanidade, né? Porque ele é um anjo, encarnou como humano no reino hominal, que é o reino dos humanos, né? E ele lógico que ele é um anjo, ele tem que ser bem moralmente mais elevado que a gente. Então a questão daqui é moral. Então ele veio ensinar para a gente um evangelho para a gente chegar ao patamar dele e depois subir de degrau, né? Que isso depois a gente vai ver mais para frente. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o comentário de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.